Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar e vamos começar a falar sobre certificado digital hoje, pessoal. Boa noite, Célia. Boa noite, Múcio. Vamos lá, pessoal. Vamos, vamos esperar mais um pouquinho aí o pessoal entrar e vamos iniciar, pessoal. Muito bem, pessoal. Vão colocando aí as perguntas que vocês querem já saber, que a gente já vai preparando de acordo com o que vocês querem saber sobre certificado digital, pessoal. Vou esperar mais um minuto aí e a gente já faz o início, tá bem, pessoal? Pois não, pessoal. A nossa live de hoje será sobre certificado digital, certo? Para muitos aí, como o Vladimir, que é advogado também, como eu, ele faz uso também de certificação digital no seu dia a dia. Até mesmo porque é um requisito hoje para advogar. E não só para a advocacia, como também para outras profissões, como a contabilidade e tudo mais. Certificado digital, Vladimir, eu vou te explicar bem rapidinho, aí você vai entender como é a questão da limitação e tudo mais. Certificado digital nada mais é que um documento eletrônico, ou seja, um pequeno arquivo eletrônico que contém seus dados e que vai dizer que você é você. E você passa por uma validação prévia. No Brasil, é exigido a validação presencial. Já, no entanto, existem certificados internacionais que não exigem a validação presencial. Esse documento eletrônico ele vai possibilitar que você seja reconhecido em diversos locais
como o real titular daquele certificado. Ou seja, ao invés de termos que assinar um documento de forma manuscrita, você pode, através de um certificado digital, assinar um documento. O certificado mais indicado para isso é do tipo eCPF, que nada mais é que o certificado digital de pessoa física. E ele vai ter o mesmo valor de um documento físico, porque de acordo com a medida provisória que criou a ICP Brasil, que é a Instituto de Chaves Públicas, instituiu que todo documento que for assinado com o certificado da cadeia ICP Brasil, ou seja, do tipo ICP Brasil, terá a validade de um documento, mesmo documento físico. E também tem que ser levado em conta também que ele tem até mesmo mais validade do que um documento assinado manuscritamente, porque você não precisa nem ir mesmo até um cartório para autenticar, para reconhecer, na verdade, a sua firma. E como ele é um arquivo eletrônico, não há uma limitação de quantos certificados você queira ter. Por exemplo, eu devo ter hoje uns 30 certificados válidos em meu nome, todos vinculados ao meu CPF. Muita gente pensa que o certificado digital para acessar, por exemplo, o PJE, por exemplo, ele necessariamente tem que ser um certificado que eu reconheça como advogado. Mas, na verdade, o que faz reconhecê-lo como advogado perante os tribunais, ou seja, perante os tribunais, ou seja, é justamente o seu CPF. Por quê? Vai haver uma triangulação, ao momento que você faz acesso de um processo judicial eletrônico, seja PJE ou qualquer um outro, ele faz uma consulta automaticamente à base de dados da Receita Federal do Brasil, como também do Cadastro Nacional de Advogados, que é o CNA. Então, naquele momento ali, ele está validando aquela informação que está posta no certificado digital. Ou seja, seu CPF, o antigo SEI, o seu título eleitoral, seu e-mail e tudo mais. Então, esses elementos que constam do seu certificado digital podem ser requisitos para você entrar em um determinado sistema. Por exemplo, na Receita Federal, por exemplo, se você tiver um certificado digital e do tipo CNPJ, que é o destinado para pessoas jurídicas, porque você vai emitir notas fiscais, enviar suas obrigações tributárias, suas declarações e tudo mais, você faz necessário também ter o mesmo CPF vinculado ao CNPJ como responsável tributário na Receita Federal. Pois, se você não fizer isso, a Receita não irá lhe reconhecer como uma parte que possa aceder ao sistema do ECAC, por exemplo, que é o sistema de central de atendimento ao contribuinte da Receita Federal. Por quê? Porque ele pede tanto o CNPJ como o CPF do titular para poder aceder ao ECAC, por exemplo. No entanto, a informação do CPF não é requisito para emitir notas fiscais, por exemplo. Assim, desta forma, pode-se também emitir um certificado tipo ENFE, ou seja, um certificado digital para notas fiscais, que nada mais é que é um CNPJ. No entanto, ele não terá, em regra, o CPF do titular da empresa, ou seja, aquele responsável tributário perante a Receita. Ou seja, o único dado que vai validar para a emissão da nota fiscal será o CNPJ e não o CPF. O CPF ele passa a não ser requisito para a emissão da nota fiscal, mas para o envio das obrigações tributárias, muitas delas requisitam não tão somente o CNPJ, como também o CPF do cotador, para fazer uma dupla verificação e até mesmo de autenticidade do bem. Se tudo que está sendo feito ali está de acordo com as regras instituídas pela Receita Federal.
As vantagens do certificado digital são inúmeras. Você, por exemplo, você ganha tempo, você recebe um documento, você pode assinar, esse documento já está com plena validade em todo o território brasileiro, ele deve ser aceito em toda a localidade, ninguém pode se negar a recebê-lo. E tudo isso aí são elementos que se deve acompanhar e exigir. Não pode ficar... tudo hoje é vinculado à tecnologia, pessoal. Não podemos mais desvincularmos a utilização dessa tecnologia. Isso também não é uma coisa nova. Isso já foi instituído desde 2001. Já temos aí o quê? Quase 18 anos de certificação digital. E, basicamente, ano passado deve ter se emitido em torno de 4, 5 milhões de certificados ou mais do que isso. Porque tudo hoje está centralizado e objetivando, de certa forma, o conhecimento, a agilidade. Porque, imagine só, você hoje vai peticionar em qualquer lugar do Brasil, basta ter um certificado digital do tipo CPF ou PF, por exemplo, você vai poder acessar em qualquer tribunal e peticionar. Eu mesmo, quando passou a ter uma pulverização maior, como está hoje, por exemplo, dos processos eletrônicos, eu pude ter a possibilidade de atuar em diversas localidades do Brasil sem estar lá fisicamente. Existem comarcas, por exemplo, que eu atuo e que eu nunca lá fui. Que eu já mandei mais de 1000 processos e tudo mais. Por quê? Tudo isso é facilitado com o certificado digital. O único lado mal é que eu tenho que pagar uma anuidade a mais por cada estado que eu queira atuar. Mas tudo isso aí, pessoal, agilizou a nossa vida. Você hoje no computador, você assina uma procuração, você assina um contrato, você assina qualquer documento com plena validade, desde que tenha algum regramento próprio que exija que o documento seja físico, como por exemplo uma escritura pública. Mas até mesmo eu estava falando semana passada com um tabelião, e o que é que eu falei também? Que é interessante até mesmo eles elevarem isso aí, e até mesmo passarem também a exigir que isso aí tudo, a escritura e tudo mais, sejam utilizados a certificação digital, porque eles vão ganhar também agilidade. Porque ao invés de requisitar uma procuração pública, enviar por SEDEX e tudo mais, basta que as partes acessem e assinem tudo isso aí através de uma plataforma de assinaturas e faça todo o processo de assinaturas online, e ele vai fazer tão somente a escritura pública e posteriormente, se ele for também registro imobiliário, se for de uma venda do imóvel, ele também faça o registro imobiliário. Oi, Wallenstein, boa noite, querido. Quer participar também? Quer dar a sua experiência também sobre certificação digital? Vi que você pediu aqui para participar. Se quiser, é só dizer sim ou não. Seja bem-vindo. E doutor Inácio também, meu querido primo aí também, ele também aí cada vez mais faz uso da sua certificação digital e está cada vez mais aí rico, né, Inácio? Porque pode também advogar em diversos locais do Brasil sem lá estar presente. Tudo bem sim, Wallenstein. Então, isso aí, pessoal. E quais os principais tipos de certificados digitais que nós temos no Brasil hoje? Mais utilizados hoje? Existem o eCPF, que é nada mais é que com identidade virtual vinculada ao seu CPF. O eCNPJ, nada mais é que o seu CNPJ de forma eletrônica também para reconhecê-lo. Lembrando que o CNPJ ele não pode assinar documentos, ele apenas vai validar um documento, por tendo em vista que a empresa não tem como assinar, né, pessoal? Lembrando que, por exemplo, quando você faz o contrato, sempre está lá a empresa representada por Wallenstein, por exemplo, né, Wallenstein? E não, então você nunca vai poder assinar um contrato com um CNPJ. Sempre vai ser requisito um CPF e tudo mais. Então, outros certificados que também têm utilidade são o quê? O ECTE, que é o contrato de transporte eletrônico, ou seja, ele é utilizado para
fazer as comunicações de cargas, transporte de cargas. Então, todo documento tem que ser reconhecido, tem que ser emitido, validado com o ECTE, mesma forma que é a nota fiscal, com o NFE. Se você tiver o NFE, você também vai poder fazer a mesma coisa que o ECTE. Existe também os certificados também que são para sites, que são para servidores, que são os do tipo SSL, que em sua segunda versão é chamado de TLS. Então, que dá a possibilidade de dar uma garantia maior à sua navegação na internet. Hoje, por exemplo, o Google, para que ele não receba no Chrome, por exemplo, a informação que o site não é um site seguro, por exemplo, ele estampa lá no lado esquerdo. Se você quer acessar um site que não tenha SSL, TLS na verdade, ele não vai ser reconhecido como site seguro. Acho que você já deve ter visto isso na barra do Chrome, logo ao lado esquerdo. A partir do momento que você faz uso de um elemento de criptografia de certificado digital, tipo SSL, TLS, vai permitir que você garanta que aquelas transmissões de dados ali do servidor da parte, todos aqueles dados do internauta até o servidor sejam criptografados e tão somente o servidor e a pessoa possam saber quais foram os dados trafegados até chegar lá. De forma vai garantir uma confiança gigantesca. Até mesmo Cláudia Lima Marques, em seu livro A Confiança no Comércio Eletrônico, um livro que ela escreveu, acho, em 2005 e tudo mais, acho que foi o pós-doutorado dela, ela disse que a base do crescimento do comércio eletrônico é a confiança. Se você não tem a confiança de saber lidar com a internet, você pode deixar até mesmo de fazer uma compra. Então, se você está entrando em um site, você verifica que ele tem um certificado digital, você conhece aquela certificadora e vê que ela é uma certificadora séria, por exemplo, a certificadora mais séria hoje em certificados TLS é a Global Sign. Tanto é que houve também, até foi posto recentemente também, há 1 ano, 2 anos atrás, os certificados também de uma determinada certificadora como não seguros. E ela também emitia muito no mundo. Só esse fato de eles terem emitido 60 mil certificados que foram considerados fraudulentos pelo Google, eles ficaram reconhecidos como não seguros. Ou seja, pessoal, isso é uma coisa muito séria e a gente tem que preservar. Às vezes, a gente quer o caminho mais simples, mais fácil e esquece de como fazer a melhor forma, entendeu? Então é isso aí, pessoal. A gente precisa sempre trabalhar melhor e saber como trabalhar isso tudo. E não a gente esperar ser uma vítima para depois fazer as nossas mudanças. Eu acho que já deve ter ouvido aí ataques de ransomware e tudo mais, em que muitos dados foram criptografados de muitas empresas e servidores e eles não tinham backups, não tinham uma política de backups e perderam todos os dados ou tiveram que pagar via bitcoins valores gigantescos, às vezes 4 bitcoins, que chega em tese a mais de 100 mil reais e tudo mais, para poder recuperar os dados do seu servidor, porque ele não tinha também um controle de backup. Então, às vezes, é muito melhor a gente pecar pela segurança, pessoal, do que dar todas as informações, isso aí, dar toda essa liberdade. É isso aí, a gente tem que fazer todo esse caminho e tudo isso aí. O certificado ele pode ser do tipo A1 ou A3. O A1 ele é nada mais que um arquivo e que você pode replicar esse mesmo arquivo em diversas máquinas. No entanto, já o certificado do tipo A3 ele necessita que faça a gravação em um token ou em um smart card, por exemplo. Esse token, por exemplo, ele funciona na porta USB e você pode carregá-lo
e utilizar em qualquer máquina, desde que tenha todos os drivers e o software necessário para fazer seu uso. Enquanto que um smart card, que muito se aparenta com o cartão de crédito, ele vai precisar de uma leitora conectada na porta USB para fazer também a leitura do certificado. Então, todo certificado que vem requisitar uma mídia criptográfica, como nós chamamos, ele é do tipo A3. Já o do tipo A1, ele é um arquivo e pode ser instalado em qualquer máquina, inclusive em dispositivos móveis. E tudo isso aí, pessoal, tudo hoje é muito fácil. Eu particularmente, eu recebo diversos acordos via WhatsApp e eu ali mesmo já assino no meu celular e já devolvo. Ali eu estou utilizando um certificado OFF-CP, que é um certificado digital também, não ICP Brasil. Porque existe na medida provisória uma previsão também que diz que se eu e você, Flávio, por exemplo, somos signatários de um contrato e nós elegemos um determinado certificado digital que não é do tipo ICP Brasil, ou seja, não está abaixo da infraestrutura de chaves do ITI, certo? Da infraestrutura de chaves públicas da ICP Brasil. Esse documento será válido, porque eu optei pelo uso de certificado digital do ICP e você também. Então, isso aí tá o quê? Não existe, então, como muita gente fala também, pessoal, essa obrigatoriedade do certificado digital ser ICP Brasil entre as partes. Lembrando, esse documento não tem validade, nem obrigatoriedade de ser recebido por terceiros. Por exemplo, se um dia, por exemplo, vier a ser aceito escritura pública, tudo de assinar eletronicamente, o tabelião ele só irá receber os certificados CP Brasil, tipo CP Brasil, porque ele é obrigado a seguir a infraestrutura de chaves públicas. No entanto, enquanto os particulares não são obrigados. Lembrando, no entanto, você não pode obrigar que o terceiro venha a aceitar esse documento. No entanto, se você não cumprir a sua parte e a outra parte quiser executar judicialmente, será totalmente possível fazer isso, entendeu? Isso aí é todo esse interesse aí, pessoal. Eu, particularmente, faço muito uso de um programinha chamado Adobe Fill and Sign. Eu já tenho minha assinatura que eu criei na própria tela do celular e eu vou lá no documento e já coloco. Por quê? Porque é um documento que geralmente nós fazemos justamente para juntar um processo eletrônico, porque todo mundo sabe que não é possível mais de uma assinatura para juntada no PJE. Desde se você fizer uma assinatura do tipo P7S, ou seja, uma assinatura offline, para que você lance esse documento assinado digitalmente. Tendo em vista que, se você não enviar um P7S ou um P7Z, a assinatura digital será apagada. Eu mesmo já passei por isso. Eu juntei uma procuração assinada eletronicamente, mas o cliente não me mandou para mim em P7S. Ao fazer o seu upload devidamente junto ao PJE, a assinatura foi apagada, pessoal. Por quê? O PJE sobrepôs sobre ele a assinatura e apagou a outra. Verdade, Wallenstein, concordo plenamente. Tá na hora. Eu já estou com 7 OABs e pago mais de 10 mil reais. Isso é um absurdo. No CREA, por exemplo, eu já escutei, não posso dar uma confirmação 100%, mas diz que lá existe também o famoso CREAão. Ou seja, se você quiser atuar em 2 ou mais estados, você pode requerer uma inscrição chamada CREAão, em que você pode atuar em todo o território nacional sem necessidade de fazer um em cada estado, ou seja, nos 27 estados com 26 estados mais o DF, né? O Distrito Federal. Então, tudo isso aí, porque
todo advogado hoje tem a possibilidade de atuar nacionalmente. Nós não podemos mais ficar vinculados a um território. Isso também, para mim, é uma verdadeira fábrica de dinheiro, entendeu? A OAB vai ficar com raiva de mim aí, viu? Mas é isso aí, pessoal. Eu sou favorável. Eu acho que a melhor forma também, eu acho que a grande dificuldade daí vai ser saber como vai fazer a repartição dessa anuidade de o ABzão para as OABs em que você, para os estados em que você atue. Acho que esse seja o grande problema. Tendo visto que no CREA, né, com engenharia, nem sempre é tão fácil você fiscalizar obras e tudo mais. Porque muitas vezes necessita a presença do local do engenheiro, enquanto que hoje, com o processo eletrônico, já não é a mesma coisa, né? Já podemos fazer audiências, acordos via WhatsApp, audiências via Skype, via outras ferramentas de teleconferência e tudo mais. Esse é o futuro, pessoal. Não é um futuro não, isso é a nossa realidade de hoje. E a tendência, que eu digo também, é que muitos dos serviços que nós realizamos hoje serão substituídos pela tecnologia e teremos uma advocacia muito mais qualitativa do que quantitativa, em que muitas coisas que são quantitativas serão solucionadas por alternativas de resolução de conflitos, que são as ADRs, ou que é Alternative Dispute Resolutions, e também que tem a versão também online, que é ODR, é Online Disputes Resolutions. Então, até mesmo, eu estava vendo foi semana passada no site TJPB, a Samsung também já fazendo um acordo com o TJ Paraíba, para que todo o processo que fosse chegar lá no juizado, tomada de termo e tudo mais, ou que chegasse lá, já enviasse para eles automaticamente, para eles já tentarem mediar e baixar aquele processo o quanto antes, que eles querem reduzir o passivo judicial. E não é só isso. Isso aí já de possibilidade de fazer acordos é praxe também, em alguns PROCONs já também, existe já sistema que você faz também o acordo através de um monitor, que você tipo um tablet, você bota todas as informações e no final as partes celebram ali, você assina também e isso já faz toda a solução. Então é isso. E amanhã, pessoal, vamos falar também com o professor Gustavo Rocha sobre o futuro da advocacia, as novidades e qual é a experiência dele também, que ele tem também para passar para a gente, sobre as consultorias que ele vem dando no Brasil todo. Conto com vocês também, a presença de vocês amanhã. E também estou aberto também para perguntas, pessoal. Fico feliz pela participação de todos e conto com vocês agora com algumas perguntas e se vocês têm alguma dúvida. Estou aberto aqui para tirar qualquer dúvida de vocês, pessoal. Alguma dúvida, pessoal? Bem, pessoal, eu vou publicar também um pequeno material que eu preparei sobre certificado digital. E quem quiser, pessoal, vai estar disponível no nosso site. E eu também vou dar também para aumentar mais informações também. Certo? Amanhã deve estar disponível já como uma notícia em nosso site. Wallenstein, eu particularmente eu uso A1, ou seja, eu não preciso de um token para fazer o protocolo de nenhuma petição. Entendeu? Eu não preciso, então basta que eu tenha o meu computador, que o certificado esteja instalado na minha máquina e eu faço o acesso em qualquer lugar sem autorização de nenhuma mídia criptográfica. No entanto, esse certificado digital só tem validade de 1 ano e a cada ano você tem que ficar renovando ele. Lembrando que os certificados de pessoa física, por você fazer uma renovação online, já as pessoas jurídicas, desde o final de 2016, salvo engano,
não é mais permitido as inovações online de pessoas jurídicas, tão somente offline. Ou seja, a empresa precisa, o representante da empresa precisa ir novamente à autoridade de registro para fazer a sua, a sua renovação. Já a pessoa física, ele pode fazer mais uma vez a validação. Isso mesmo, Wallenstein, é a utilização do certificado tipo A1. E você pode também utilizar também, se quiser utilizar também com peticionamento em massa, eu indico também que você utilize a ferramenta 2adv.com.br dos meus amigos. São grandes amigos meus e é uma excelente ferramenta. Você instala o A1 lá e você pode cadastrar todas as petições e a programação deles, ou seja, um robô sai entrando em todos os sites dos tribunais e faz todo o peticionamento. E você pode você cadastra apenas em um local as peças, ou seja, no site deles, e esse sistema deles, ele sai acessando cada site e peticionando ao mesmo tempo. É uma boa ferramenta. Se quiser o contato dele, eu te passo também pelo WhatsApp. Pois bem, pessoal, ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado e conto com a presença de todos amanhã. Beleza? Até amanhã, pessoal.